A mediação, portanto, é esse instante no presente do agenciamento dos fatos, da representação da ação. Por isso que ele fala que a tessitura da intriga é maior que a intriga. E aí você cria a concordância discordante, a consonância dissonante, tá certo? Porque você cria uma totalidade significativa, por isso a consonância, né? Você puxa o tempo narrativo para uma compreensão linear. Faz as pessoas terem uma ideia linear de uma coisa que era totalmente aleatória, que você vai colocando, vai organizando e criando essa lógica cronológica que cria uma consonância para o seu receptor com o tempo cosmológico, tá certo? E, ao mesmo tempo, instaura a possibilidade da dissonância, da discordância, porque da distensão do tempo. Por isso o jogo entre a teoria do Santo Agostinho e do Aristóteles, tá certo? Porque quando eu estou configurando e criando a consonância, eu parto do esquematismo, como ele fala, de um tradicionalismo. Eu busco as referências que permitem às pessoas terem a noção de uma lógica linear, tá certo? E aí, só que ao mesmo tempo eu não sou um agente? Sou. Então eu também inovo, eu também instauro ali, eu tento antecipar o efeito de sentido, então é linear, mas ao mesmo tempo eu adianto, eu faço a distensão do tempo. Então às vezes eu coloco uma lembrança no meio, quebro a narrativa no presente, com isso eu antecipo exatamente o que o leitor vai imaginar depois. Então são esses jogos que você faz. Então ao mesmo tempo que você tem o poder com a narrativa de instaurar a consonância, com a entrada em cena dessas marcas temporais, que invertem essa ordem, dos acasos, das peripécias, das surpresas, das quebras narrativas, você também instaura discordância. Você devolve às pessoas a sensação de que o tempo não é exatamente igual ao cosmológico, o tempo subjetivo. Olha, acabei de tirar do forno, ó. Berinjela recheadinha, olha que delícia. Vou botar na mesa, tá tudo na mesa já, tá? Eita! Com isso, eu tento antecipar o efeito de sentido, a promessa, a perspectiva. Eu tento garantir a recepção, que as pessoas vão receber o texto, né, a minha narrativa, conforme eu gostaria que ela chegasse no mundo do receptor. Mas é uma dialética, porque eu tento antecipar, eu jogo com isso, eu aciono os elementos, não é isso? Se eu quero garantir o efeito de sentido, eu aciono bem os elementos da pré-figuração, eu conduzo muito a configuração para isso não dar ruim. Só que esse sentido terceiro, essa tríplice mimes, é um sentido em aberto, porque o receptor também é um agente. Por isso que tem dialética e por isso que o tempo expira lá, tá certo? Ele não se fecha, porque não termina no receptor e acabou. O receptor também vai criar um modo de agir e pode inclusive me devolver. E ao me devolver, me obrigar a refazer meu tempo narrativo. Vamos então ao mundo do receptor, a mimese 3, que é o momento da refiguração. Aí a espiral é sem fim, porque mesmo que ele não volte, né? Se isso muda o agir dele, se a minha configuração vira uma pré-figuração para ele, essa é uma espiral sem fim, que aí daí também ele vai pré-figurar para alguém, né? E por aí vai, certo? A mimese 3 é a interseção entre o mundo do texto, que é a mimese 2, o mundo prático, que é a mimese 1, e o mundo do receptor, que é a mimese 3, tá? E aí a gente opera nessa mimese com uma lógica de referência e horizonte. Eu busco as referências, mas ao mesmo tempo, quando eu estou configurando a narrativa, eu tenho o horizonte desse receptor. Eu tenho que imaginar, para imaginação produtiva, eu tenho que imaginar como ele vai receber aquilo. Então, a referência e horizonte é o parzinho que está aí nesse jogo, tá? E na mimese 3, esse sujeito que está no horizonte se apropria daquilo que eu produzi, distende esse tempo e é capaz de reconfigurar, me obrigar a reconfigurar o passado, interferir novamente na mimese 2, por isso que é uma espiral sem fim, como eu já expliquei. E a distensão é maravilhosa porque ela deixa viva a narrativa, né? O tempo se torna vivo na narrativa, se torna humano na narrativa, mas a narrativa se torna também, né, viva porque ela trabalha no tempo. Bom, gente, esse é o almoço de hoje, em homenagem ao querido Paul Ricoeur. Tá bonito, né? Eu não posso pegar as personagens aqui porque elas não querem ser filmadas, tá? Beijos. E como a vida é real e de viés, se a narrativa só instaurasse a consonância, apagasse totalmente a dissonância, parecesse que realmente tudo foi linearzinho, né? E aí a nossa experiência pessoal, subjetiva com o tempo não é assim, a gente poderia acusar a narrativa de trapaça, desconfiar dela. Falar, pô, tá muito certinho isso aí, não? Tá muito retinho? Não é isso? E a gente poderia, inclusive, acusá-la de uma violência da interpretação, isso que diz o Ricoeur.
Ela seria violenta se ela apagasse toda a dissonância. Por isso que é preciso deixar que a dialética se instaure para que a dissonância temporal apareça na consonância narrativa e isso seja também uma autenticidade para ela, um indício do seu reino do como ser. O círculo hermenêutico, essa espiral, entre a narrativa e o tempo, não cessa de renascer do círculo que os estágios da mímese formam. Então é isso, né? É uma espiral sem fim, porque esses círculos vão sempre surgindo, né? Isso é a ideia. Então a mímese 3 se distende na dialética e se transforma em mímese 1 ou mímese 2, fazendo com que o que seria um terceiro momento do processo seja agora o primeiro ou o segundo, reiniciando incessantemente o processo da tessitura narrativa. É lindo isso do Riquet, me ensinou muito a entender a vida e como a gente tenta dar conta da vida, da temporalidade, dessa dissonância da nossa experiência temporal para com o tempo cosmológico, tentando organizar isso, narrando, e por isso que a gente é tão obcecado por narrativa, né? A gente precisa tanto disso, né? É muito interessante de entender, me ajudou muito, tá? Chegamos então ao fim do nosso Cozinhando com Paul Riquet. Espero que vocês tenham gostado. Pô, aqui de casa gostou da comida, hein? Bebel tá querendo latir, me atrapalhar. Então já estou terminando. Eu queria dizer uma coisa. Toda a teoria da tríplice mímese do Paul Riquet ajuda a gente a pensar o ser no mundo. A tríplice mímese ajuda a explicar a vida e esse ser no mundo. A gente tem que entender que essa ideia da linearidade, ela serve para nos acalmar. Ela serve para a gente dar ordem e dar sentido, mas por mim, não rola assim não, tá? Bom, esse Cozinhando é um exemplo claro disso. Vocês vão ver numa ordem, mas não foi assim que foi filmada, não. Isso aqui, por exemplo, que está aparecendo no final, fiz logo no começo. Fiz antes de terminar um prato. Enfim, tá? E aí, quando a gente edita, por isso que o Vali Salomão diz que a memória é uma ilha de edição, a gente pode dizer que a narrativa é a ilha de edição. Quando a gente edita, a gente cria uma lógica. Mas nem sempre foi assim, não. Pensa que já tive que regravar várias vezes que Bebel latiu, tá? Parece linear, mas como a gente aprende lá no Cidade dos Sonhos, meu filme mais amado, preferido da vida, certo? É tudo ilusão, certo? Tá tudo gravado, silêncio. É tudo edição, tá tudo gravado. Se liga, minha gente. Beijos, beijinho meio de Riquet.